Dois grupos de pessoas que não podem jamais andarem juntas. É como o azeite, o óleo e a água, não se mistura. É como a luz e as trevas, não fica no mesmo ambiente. Nós vamos ler, e você vai receber uma orientação de Deus muito especial hoje. Ouça com o teu coração. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, a Bíblia está falando de 3 tipos de pessoas com as quais nós não devemos ter nenhuma ligação. Mas eu tenho que andar só com gente que presta, pastor? Não estou falando que você não pode conversar, falar para ela de Jesus. Mas primeiro ele está dizendo assim, feliz, bem-aventurado é feliz o homem que não se aconselha com os ímpios. Como é que eu posso me aconselhar com alguém que não tem nada de Deus? Ele está pedindo que eu não me aconselhe com pessoas que não conhecem a Deus. Porque certamente o conselho que essa pessoa vai dar não será ou não virá da parte de quem? Da parte de Deus. Mas é a minha amiga, pastor, é de colega de trabalho, é o meu irmão mais velho, é a minha vovó, é o meu pai, é o meu irmão, é o meu tio. O que é ímpio? Ímpio vem de incrédulo, que significa pessoa que não crê em Deus. Se a pessoa não crê em Deus, ela não tem comunhão com Deus, logo, quem domina os pensamentos dela é o mal, correto? Sim ou não? Quem inspira os pensamentos dela é o mal, quem sugere o que ela fazer é o diabo. Como é que eu vou me aconselhar com uma pessoa assim? E o que tem de gente pedindo conselho a qualquer um, a qualquer pessoa. Ela vive se aconselhando com todo mundo. E a Bíblia nos ensina que nós não devemos nos aconselhar com aqueles que não têm nada de Deus. Porque certamente o que vai vir dali vai trazer problemas. Às vezes, você vai pedir uma opinião, não é nem um conselho, não é uma opinião para alguém, e o ser humano é triste, né? A gente gosta de ouvir aquilo que afaga, aquilo que eleva o nosso ego. Sim ou não? Normalmente a gente quer ouvir aquilo que é bom. A gente quer ouvir aquilo que a gente se sente bem, aquilo que é favorável. Só que o que muda a nossa vida não é ouvir o que a gente quer, é ouvir o que a gente precisa ouvir. E conselhos normalmente vêm para você fazer aquilo que lhe é favorável naquele momento. Fez isso com você? Dá o troco. Está fazendo isso com você? Paga na mesma moeda. Homem tem um monte. Larga esse. Arruma outro. Larga essa mulher. Larga de mão. Olha, se eu fosse você, eu pedia as contas e ia embora, porque eu não ia aguentar desaforo. E por aí vai. E todo mundo que se aconselha com gente que não tem nada com Deus, posso falar ou não, gente? Quebra a cara. Depois ele diz assim, primeiro tipo então de pessoa que a gente não deve ter ligação, intimidade, são com os incrédulos, os ímpios. Também aquele que não se detém, é feliz aquele que não se detém no caminho dos pecadores. O que é se deter no caminho dos pecadores? É andar com gente que só faz coisa errada. Mas eu não faço, eu só estou junto.
Me diga com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Não está escrito isso na Bíblia, mas Jesus falou isso em outras palavras, né? O apóstolo Paulo também fala que os bons, como é que é? Os maus relacionamentos corrompem os bons costumes. Se você anda com uma pessoa que vive mentindo, você vai começar a achar que isso é normal, porque parece que ela mente e dá certo para ela. E você vai ser tentado também a mentir. Não estou dizendo que você vai mentir, mas vai ser tentado. Se você anda com pessoas que não têm respeito para com os outros, só vira as costas, já começa a falar mal, porque tem gente. Aqui em Blumenau não tem ninguém assim, graças a Deus. Tem gente que tem o dom de falar mal dos outros. Sim ou não? Tome cuidado que quem fala mal tem o mal. Você nunca vai me ouvir falando mal de alguém. Porque vai que esse alguém é amigo de Deus. Aí eu estou lascado. Sim ou não? Vai que esse alguém está lá de joelho orando por mim naquele momento que eu estou falando mal dele. Então, o homem, a pessoa, a mulher, a Bíblia fala o homem e a mulher, feliz é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Tem pecadores em todo lugar. E nós temos que chegar até eles para falar da salvação. Mas não tenho que me aliar a eles para ganhar para Jesus. Eu não tenho que me envolver com eles para ganhá-los para Jesus. Aliás, eu tenho que dar bom exemplo a eles. Quem está ouvindo aí? Você concorda, sim ou não? Quantos que se relacionaram com pessoas, estavam dentro da igreja, e se relacionaram com pessoas que estavam lá fora, com a vida do avesso, com o intuito de o seguinte: eu vou me aproximar da fulana, porque eu vou ganhar a fulana para Jesus. Ao invés dela trazer, ou dele trazer a fulana para Jesus, para a igreja, foi a fulana que tirou ela da igreja. Eu vou namorar com fulano, pastor. Ele não tem nada de Deus, ele não vem na igreja, ele nem gosta muito desse negócio de igreja. Mas olha, pastor, eu vou fazer um voto com Deus, eu vou namorar com ele para ganhar ele para Jesus. Não está nem com o rapaz e nem com Jesus mais. Está sem nenhum dos dois agora. Quantas vezes eu já orientei pessoas que chegaram para mim perguntando sobre namorar com alguém que não é da mesma fé, e eu disse: não vá. Católico namora com católico, crente namora com crente, macumbeiro namora com macumbeiro, porque aí não vai ter problema. Amém? Aí não vai ter problema. A moça disse: não, pastor, mas ele é um cara legal, pastor, é um homem bacana, trabalhador que só, me pediu em namoro, e eu já aceitei. Porque nem veio perguntar para mim o que eu achava, que já tinha até aceitado. Passou um tempo, ela falou: pastor, mas eu vou trazer ele para a igreja, ele ainda vai vir para a igreja. E ele dizia para mim, pastor, que não tem problema eu ir na igreja. Problema nenhum, pode ir, eu apoio, um dia eu vou também. Marcamos o casamento, casamos. Ela dizendo: no dia que nós casamos, ele virou para mim e disse assim: agora é o seguinte, não te quero mais nessa igreja. Agora eu sou teu marido, e agora é assim que funciona. Você vai ter que escolher, ou eu, ou essa igreja. E aí? E agora? Feliz é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Tem gente que não aprende. Tem pessoas que só induz ao que não presta, ou não tem. Que não perde uma oportunidade para chamar você para o que não presta. Você tem que evitar. Principalmente você que já foi de muitas amizades que só trouxeram problemas para você. Terceiro tipo de pessoa que a Bíblia ensina a gente a evitar. O primeiro é o incrédulo, aquele que não crê em Deus. O segundo é aquele que só vive no pecado, que não quer se consertar também. E o terceiro é esse aqui, ó. Nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Quem são os escarnecedores, pastor? Os zombadores. São aqueles que zombam da fé, zombam da Bíblia, zombam da igreja, zombam de Deus, zombam de tudo. Não tem respeito e nem temor para com Deus. Você tem que evitar. Tem pessoas que se você fala Jesus, ela começa a rir, zombar. Mal sabe ela o que Jesus fez por ela na cruz. Sim ou não? Tem pessoas que você fala que você frequenta uma igreja, que agora você vai se batizar nas águas, por exemplo. Ela começa a zombar. E a Bíblia ensina a gente a evitar esse tipo de gente. Evita. É isso mesmo. Pela preservação da sua alma. Pela preservação da sua salvação. Porque tem gente que não fala no trabalho de Jesus por causa dos zombadores. Quer dizer, o zombador prevalece. Ela tem vergonha de assumir Cristo. Sabe o que Jesus fala também destes? Ele diz, se você se envergonhar de mim, hoje, eu também me envergonharei de você diante do meu Pai. Quando você chegar lá, eu vou dizer, olha, eu não te conheço. Você tinha vergonha de mim, não tinha? Os zombadores são aqueles que não levam nada a sério das coisas de Deus. Eles esquecem que o inferno existe. Essa que é a verdade. Que eles zombam. O zombador é aquele que fala assim, ó, não, mas isso aqui não tem nada a ver. Está escrito na Bíblia que não pode, mas não tem nada a ver. Deus entende. Esse é o zombador. E você tem que evitar. Não se aliar a esses 3 tipos de pessoas. O incrédulo, o ímpio, o que vive no pecado, e os zombadores, os escarnecedores. Ele diz, evite sentar-se à mesa com eles, ou seja, participar do que eles fazem. Tem lugares que o nome de Jesus é escarnecido, é zombado. Mas sempre foi assim, não seria diferente. Quando ele estava lá na cruz, zombavam dele. A Bíblia diz que zombavam dele, dizendo, por que se és filho de Deus não sai daí? Quando ele estava lá com 2 ladrões, um na sua direita, outro na sua esquerda, um deles também zombou. E um aproveitou a oportunidade e foi salvo. Continua o texto dizendo assim, ó, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O prazer da pessoa que é de Deus, da mulher de Deus, do homem de Deus, é as coisas de Deus. Ali está o prazer dele. Nós não podemos ser como aquelas pessoas, puxa vida, tem que ir na igreja hoje. Davi disse, alegremo-nos quando disserem, vamos à casa do Senhor. É um prazer para aqueles que são de Deus estar na presença de Deus, meditar nas coisas de Deus. Ele diz, antes o prazer dele está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Se está em casa, está no trabalho, está na rua, aonde quer que esteja, ele guarda a palavra de Deus. Ele tem compromisso com as coisas de Deus. Porque sabe que os olhos do Senhor estão sobre ele. Diz ainda o verso 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, será o quê, gente? Será bem sucedido ou prosperará. Você já viu a árvore que fica perto da fonte de água, perto do rio, perto de um ribeiro? Sempre verde. Não murcha. Assim é aquele que se apega às coisas de Deus com seriedade. Que tem servir a Deus
como um estilo de vida, não como um lazer de final de semana, não, um estilo de vida todos os dias. Ele está ali todos os dias, se no trabalho, se na igreja, se dentro de casa, se no quarto, onde quer que esteja, ele tem a sua postura de homem ou de mulher de Deus. Então ele vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Quando vir o sol, quando vir a seca, ele não depende de circunstâncias, porque ele está enraizado lá na fonte. A árvore vai estar verde, a sua folhagem vai estar verde, vai dar o seu fruto no seu devido tempo, não vai murchar. Ele diz, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Onde ele coloca as mãos, Deus abençoa. O que ele profetiza, acontece. A palavra dele tem poder. Quando ele fala, o inferno treme, diga amém. Quando ele ora, os céus se abrem. Isso não é coisa de pastor apenas. De pastora, de alguém que está pregando a palavra. Isso é para todos os filhos de Deus. Quando você ora, os céus se abrem. Quando você usa autoridade, o inferno treme. Porque reconhece que você tem Deus. Então tudo que você colocar as mãos será abençoado. Vai prosperar. Não é coerente eu servir a Deus, que é tão grande, dizer que tenho Ele comigo, se eu estou vivendo uma vida fracassada, uma vida destruída, desgraçada. O meu Deus não é de mentira, diga isso, o meu Deus não é de mentira, nem de pau, nem de pedra, e nem está morto. Diga assim, o meu Deus está vivo, amém? Ora, se Ele está vivo, o vivo ouve, o vivo vê, então Ele está ouvindo, Ele está vendo, e eu creio nisso. Eu creio que cada ação minha, cada atitude minha, cada palavra que sai da minha boca, Deus Ele está ali, se fazendo presente. Não é por mérito, não é porque a gente merece, é porque a palavra dele garante. Ele já prometeu. Se eu estou apegado a Ele, eu vou ser como essa árvore aqui, ó, que não vai secar. Olha o versículo 4, ele fala, os ímpios já não são assim. Que é o incrédulo, né? Que é aquele que é descrente, que não crê em nada. Eles são como palha, que o vento dispersa. Não tem raiz, o vento leva. Já o perverso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Não permanece, não fica muito tempo. Você pode ver que tem pessoas que não se enraizam nas coisas de Deus. Ela não tem, sabe a onda do mar? Você olha assim, parece que vem com uma fúria, né? Uma força tremenda, de repente dá em nada. De repente se dissolve. Tem gente que é assim. Tem hora que parece que agora vai, aí vai, não dá em nada de novo. Você não pode ser inconstante na sua fé. Eu sempre digo às pessoas, se você não puder correr, anda. Se você não puder andar, se arrasta, mas não pare. Vão ter dias difíceis, pessoal. Vão ter momentos terríveis. Mas em todas essas coisas, você já é vencedor. A vitória já é sua antes do problema chegar. Quem crê? Então, quando chega a luta, quando chega o deserto, quando chega o problema, entenda, Deus já te deu a vitória sobre esse problema antes do problema existir. Você já venceu esse problema antes do problema existir. Só existe problema, vou descer. Olha para mim, meus olhos verdes aqui, ó. Só existe problema se houver solução para ele. Entendeu, não? Ou seja, se não tem solução, então não tem problema. Eu vou repetir. Só existe problema se houver solução para ele. Você tem um problema? Ah, eu tenho, pastor. Então, já tem uma solução para ele. Calma.
Confia. Assim como para todo cadeado existe uma chave, para todo problema existe uma solução. Às vezes você pega um molho de chave, né? Às vezes você tem que testar todas, às vezes... E normalmente a gente sempre abre o cadeado com a última chave. Com vocês é assim também, não? Por que será, né? É um mistério, né? Você tem 18 chaves na mão e uma fechadura. Comigo é assim, eu só consigo abrir quando eu... Porque a gente não começa pela última então, né? Eu já podia começar logo pela última. Assim são as soluções daquilo que você enfrenta. Às vezes você tenta encaixar de um jeito, você tenta de outra forma. Não quer dizer que você vai perecer porque veio um problema inesperado. Sempre é inesperado. Ninguém espera, amanhã 9h15 da manhã vai chegar um problema. Não. Mas quando chegar o problema, a solução já existe. Diga glória a Deus. Vamos gravar isso no nosso coração. Só existe problema, fala aí, se houver uma solução. Se não tem solução, então não tem problema. Amém, gente? E aí você vai levantar sua cabeça e vai dizer assim, todas as manhãs, hoje é mais um dia de bênção. Ah, mas os problemas? Ah, tem problema? Tem. Ah, então tem solução. Pronto, fique em paz. Apenas confie, apenas creia. Porque você é como a árvore plantada junto ao ribeiro. Vai ter momento de sol quente, vai ter momento de seca, mas a raiz está na fonte. De onde vem o sustento, de onde vem a água da vida, diga glória a Deus. O ímpio, o perverso, o pecador vai perecer. Mas aquele que está pegado a Deus, com as suas raízes na fonte, que tem um compromisso com o Senhor, esse vai prosperar em tudo o que fizer. Vai ter uma vida de paz nesse mundo. Por isso que quando eu vejo situações assim, eu esqueci seu nome de novo, me desculpa. Nunca mais esqueço, Neuci. Quando eu vejo situações assim, eu já sei que só tem um problema porque tem uma solução. Ela não viria a mim se Deus não quisesse curar ela. Não viria. Sabe por que você está aqui? Porque Deus tem uma vida extraordinária para você. E não é porque você merece. É porque Ele te ama de forma incondicional. E se você falar para Ele assim, Deus, eu não te amo, Ele vai continuar amando você do mesmo jeito. Ele não vai mudar nada por causa de você. Você já deve ter falado um monte de besteira já, como eu também já falei. Ter pensado um monte de abobrinha, como eu também já pensei. Às vezes tem hora que tem vontade de bater a cabeça na parede. Né, Saco? Não é verdade? Entendeu, não? Mas quando você tem um Deus como esse nosso Deus, você não está sozinho. Pode todo mundo ter te abandonado. Pode todo mundo ter virado as costas para você. Sabe as pessoas que você mais confiou? Teve momentos, pessoal, que eu confiei em pessoas com as quais eu mais me decepcionei depois. Mas por que eu mais me decepcionei? Porque foi quem mais eu confiei. Você só se decepciona com alguém que você confia. Se você não confia, você vai se decepcionar? Não, porque você não confiava. E se você confia muito, a decepção também é maior. E assim gradativamente, na mesma proporção. Então, se existe um problema, Ele já preparou a sua vitória. Daqui a pouco você vai estar dando glória a Deus. Amém, gente? Mas não é para provar para os outros que você é alguém. Tem uma música que fala assim, quem me viu passar na prova e não me ajudou. Não é para mostrar, para provar para os outros que a gente é melhor, não. É para a glória de Deus. Tudo é para a glória dEle. Então permaneça na fé que Ele vai te honrar. Graças a Deus. Para terminar, coloque ele, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Quando a palavra de Deus é vivida na prática, não na teoria, não tem inferno que possa nos deter, pois o Senhor conhece. O Senhor o quê? Conhece, Ele sabe o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece.
Ele já preparou, ele está lá na frente já preparando uma mesa farta para você. Ele já está lá na frente preparando o seu maná. Glória a Deus. Como, pastor? Não sei. Eu não sei como. Eu não sei de que forma, de que maneira que vai acontecer. Eu só sei que vai acontecer. Disso eu não tenho dúvidas. E sabe qual é o melhor momento para Deus agir na vida de alguém? Quando esse alguém não tem mais com quem contar. Quando você diz assim, ó, se esgotaram todas as minhas forças. A minha perspectiva, a minha esperança agora é só o Senhor. É aí que Deus entra. As maiores experiências que eu tive com Deus foram nos momentos mais difíceis que eu passei. Porque você ora mais, você busca mais, você se aproxima mais de Deus. Então, se o problema tem uma função na nossa vida, a função é essa: nos aproximar mais de Deus. Amém? Muitos de vocês, não vou generalizar, mas 90% que está aqui hoje, nessa manhã, está aqui hoje, está com Deus hoje, graças aos problemas. Porque se tivesse todas as mil maravilhas, muitos não estariam aqui. Quem reconhece isso? Os problemas se aproximam de Deus. Os problemas fazem você acordar cedo para vir para a igreja. As lutas fazem você... Eu queria dormir até tarde, mas eu não vou acordar cedo. Claro que vai ter momentos que você vai vir por prazer, por gratidão. Mas vai ter momentos que você vai vir porque você está com o coração amargurado. E quando você começa a relaxar um pouquinho, Ele permite espremer um pouquinho também. Você começa a relaxar um pouquinho, Ele espreme um pouquinho, porque Ele não quer te perder. Ó, para terminar, Jesus vai fazer qualquer coisa que for preciso para não perder você. Se for preciso até causar uma dor para não te perder, Ele vai permitir. Vai por mim. Porque Ele sofreu lá na cruz. Então, se tiver que permitir algumas coisas desagradáveis, Ele vai permitir para que você corra para os braços dEle.